falar sobre reabilitação oral? Você foi no cirurgião dentista e ele falou, olha, você precisa reabilitar todos os seus dentes? Meu nome é Laís Helena, sou cirurgiã dentista e eu vou falar um pouquinho sobre reabilitação oral. Quando o paciente tinha um dente danificado, ele tinha dor de dente, ele ia no dentista e falava assim, olha, remove esse dente para mim, remove que não tem jeito, eu não posso fazer tratamento, eu quero extrair. Aí o dentista extraía os dentes. Só que isso era uma função, uma cultura, era uma coisa sociocultural na época. Às vezes ele não tinha condições financeiras, às vezes ele não tinha a disponibilidade do tempo, porque os tratamentos odontológicos eles demoravam mais tempo. Às vezes o paciente precisa de 4, 5 vezes para tratar um canal, fazer um tratamento endodôntico. E aí ele morava no interior, ele poderia vir a cada 3 meses para a cidade. Ele ia levar 1 ano tratando o canal de um dente. Aí ele falava assim, não, remove esse dente logo e eu tô livre. Então isso era uma coisa que acontecia muito. E hoje as pessoas estão vendo a importância de se manter a saúde bucal, a importância da mastigação, a importância estética, fonética, a autoestima do paciente. E eles estão procurando o cirurgião dentista para devolver aqueles dentes perdidos, para reconstruir o seu sorriso. E nesse momento é onde entra as reabilitações orais. A reabilitação oral, ela enquadra praticamente todas as áreas da odontologia. Vai desde a ortodontia, a endodontia, a prótese dentária, a periodontia, a implantodontia e hoje a odontologia digital. E todas essas áreas vão trabalhar junto para reabilitar o paciente. Reabilitar seria devolver a função mastigatória, fonética, que é a fala, e a estética, devolvendo assim também a autoestima do paciente. Para isso, ele precisa olhar não só dentes. O dentista ele vai estar olhando função da musculatura da face, o posicionamento do lábio, ele vai estar observando a estrutura óssea e várias funções. E isso hoje nós temos a odontologia digital, que nos facilita muito. A odontologia digital ela dá uma previsibilidade de tratamento e também consegue fazer o tratamento em um tempo menor. Assim, o cirurgião dentista consegue planejar como vai ficar aquele tratamento. Ele vai lá no computador, ele consegue ter o escaneamento da boca, ele digitaliza a boca do paciente, vai transformar ela numa imagem 3D. O paciente vai fazer a tomografia e vai unir a imagem da tomografia, 3D também, com a imagem 3D da boca e o dentista vai ver posicionamento dos dentes e osso. Assim ele vê aonde tem que ser o posicionamento ideal do implante. Quando começou a implantodontia, eles colocavam o implante onde tinha osso. E aí tinha um problema na hora de reabilitar. Aí na hora de fazer a prótese, o dentista não sabe fazer a prótese. Mas não é porque o posicionamento do implante não permitiu uma prótese do jeito que deveria. Então a odontologia digital ela trabalha ao contrário. A gente começa pela prótese, a gente planeja a prótese para depois planejar o implante. Daí vai ver, tem osso para esse implante no posicionamento ideal? Tem, então vamos fazer. Não tem, então vamos ver qual que vai ser o prejuízo. Vai perder um pouquinho na estética? Vai ter que fazer enxerto? Aí nós vamos conversar com o paciente, olha, você pode perder um pouquinho na estética, mas você pode abrir mão do enxerto, ou então vamos fazer um enxerto ósseo para te dar uma estética melhor, uma função melhor. Então é isso que entra a odontologia digital, dando mais previsibilidade no tratamento, para você não ter aquele susto depois. Às vezes eu falo assim, a pessoa vai fazer um protocolo, ele vai fazer todos os dentes com implante. E aí de repente ele está lá sonhando com um sorriso e na hora que ele coloca não era aquele sorriso que ele queria. Isso porque às vezes só com um planejamento cirúrgico não consegue ver. E hoje com a odontologia digital o cirurgião dentista consegue fazer uma digitalização da dentadura que o paciente já tinha, para utilizar aquela posição. Se ele está confortável, ele gosta daquela dentadura, não, aquela dentadura está num posicionamento bom, os dentes estão bom, o dentista consegue fazer então esse escaneamento e transferir aquela posição, aquela dentadura, para fazer depois na dentadura sobre os implantes. E aí ele vai conseguir avaliar, mas para isso ele precisa de ter o osso
na posição que vai precisar a prótese. E isso tudo ele consegue saber já antes mesmo de uma cirurgia. Aí eu já deixo o paciente ciente disso. Isso é uma coisa que eu gosto muito da odontologia digital, essa previsibilidade. A gente não tem um susto lá na frente e o paciente depois fica desconfortável. Ah, mas não era aquilo que eu queria. Então, se ele tem uma dentadura confortável, que ele gosta, a gente consegue se basear nela para ver o posicionamento dos implantes. Isso se ele tiver osso. Quando ele não tem osso, eu já falo, olha, vai limitar um pouquinho por causa do seu posicionamento ósseo. Com a odontologia digital, é possível reabilitar, trocar, colocar coroas porcelanas em todos os dentes da boca em um só dia. Até mesmo um protocolo consegue fazer de um dia para o outro. Isso com a tecnologia. Sem a tecnologia, sem a fresadora, os scanners, os softwares intraorais, os softwares odontológicos, não era possível. Às vezes uma reabilitação demora 4, 5, até um ano. A gente só não consegue acelerar o processo de osseointegração. Acelerar a gente consegue, a gente só não consegue pular essa fase. Então eu sempre falo para o paciente assim, ó, depois que colou os implantes, está lá osseointegrado, colou o implante no osso, aí sim, de um dia para o outro eu consigo fazer a tua prótese, se for todos os dentes, né? Às vezes a gente demora um pouco mais quando a gente está falando em um protocolo, que a gente precisa preparar aquela gengiva, deixar ela na posição melhor, a gente faz uma prótese provisória e vai ajustando a gengiva, porque a gente não tem só a estética de dente, a gente precisa da gengiva, a estética vermelha, a gente precisa ver tudo isso. Então às vezes a gente vai querer fazer um trabalho um pouco mais minucioso, mas para trabalhar a gengiva. Quando não temos que trabalhar a gengiva, de um dia para o outro consegue reabilitar todos os dentes. E aí a gente precisa só mesmo esse tempo da osseointegração. Essa fase vai de 45 dias a 180 dias. Vai depender muito de como que estava o osso, a qualidade do osso, o torque, que seria o travamento do implante na hora da cirurgia, vai depender da superfície do implante. Então tem várias coisas. Esse processo vai de 45 a 180 dias. Isso é só na hora da cirurgia que o seu cirurgião dentista vai poder te dizer. Então ele consegue reabilitar de um dia para o outro, sim, quando já está os implantes ósseo-integrados, aí sim ele consegue fazer também bem rápido. Às vezes também eu falo, olha, o paciente precisa de uma reabilitação. Mas quando a gente passa o tratamento total de uma reabilitação, o paciente às vezes assusta, né? Mas eu falo, olha, mas isso às vezes a gente pode dividir em etapas. Então, primeiro vamos fazer uma etapa de deixar o posicionamento ideal. Vamos ter que, se tem dentes que atrapalharam o posicionamento, vamos supor, os dentes se movimentaram e ficou espaços reduzidos, então o paciente vai ter que entrar com um aparelho ortodôntico para posicionar aqueles dentes no lugar, para depois fazer os implantes. Aí sim, quando os dentes estiverem no posicionamento correto, ele vai para a parte de implante. Aí tem que ver, tem osso para a parte de implante? Tem, então vamos fazer o implante. Não, não tem osso, então temos que fazer enxerto. Aí tem mais um tempo do enxerto, tá? Aí o enxerto também, assim como a osseointegração, tem que esperar a natureza agir. Aí depois que você tem o enxerto, colocou os implantes, tudo, você vai para a parte protética. E a parte protética é onde a odontologia digital entrou e facilitou a vida do dentista e do paciente. Essa parte protética, mesmo depois de tudo pronto, ela demorava de 4 meses até 6 meses para fazer. E esse processo hoje, em 2, 3 consultas com odontologia digital, o cirurgião dentista consegue estar fazendo. Mas não é todos os consultórios que estão habilitados para esse tratamento de um dia, tá? Vai depender muito da sua região, do seu dentista. Às vezes ele trabalha sim com a odontologia digital, mas ele pede um tempo maior, porque ele tem um tempo maior de planejamento. Às vezes eu até mesmo, depende da situação, eu falo, olha, isso aqui não precisamos fazer num dia, vamos fazer um pouco mais, numa semana, 2, 3 consultas, porque não tem necessidade às vezes de fazer de um dia para o outro. Agora tem situações que sim, nós precisamos fazer de um dia para o outro. A gente faz isso aqui, eu estou acostumado fazendo no consultório, às vezes até de manhã entrego à noite. Eu não gosto de entregar à noite não, prefiro entregar no outro dia, mais confortável. Mas é assim que a gente trabalha com a odontologia digital. E a reabilitação, ela vai desde uma dentadura, é isso que eu quero que você entenda. Se você colocar um par de dentadura, você reabilitou o paciente por inteiro. Você devolveu a função mastigatória,
fonética e estética. Colocou os dentes de volta. Só que aquela função mastigatória da dentadura não é 100%. Ela tem uma função reduzida, porque a dentadura ela é móvel, ela consegue, na hora que a paciente está mastigando, ela movimenta, então ele não consegue triturar 100% o alimento. Ele tem uma perca na função mastigatória. Agora, quando ele vai para uma prótese removível, se ele tem dente, se tem aquela prótese com grampo, já é bem mais firme do que uma dentadura. Ele já tem uma função mastigatória bem melhor, mas ainda também não é 100%, porque ele também tem um risco de movimentar aquelas próteses ali, às vezes você morde de um jeito, ela solta, tal, não é 100% fixa. Agora sim, os implantes dentários, as próteses tipo protocolo, elas são fixas, elas têm a função praticamente 100%, 95% da função mastigatória devolve função fonética e estética também. Então, se você quer uma qualidade, um conforto na alimentação, você quer comer com segurança, faça um parte protocolo, compensa. Não faça, às vezes tem situações que o paciente chega e fala assim, eu quero pôr 2 implantes e uma prótese móvel por cima. Eu falo, não, esse eu nem faço, porque não vai te dar função mastigatória, não vai. Vai te ajudar, mas não vai te dar 100%. Então eu falo, olha, espera mais um pouco, planeja um pouco melhor e faz um protocolo fixo. Coloca 5 implantes, faz fixo, que daí sim você vai ter conforto na hora de mastigar. Gostou desse vídeo? Deu para entender um pouquinho o que é uma reabilitação? Que ela abrange todas as áreas, não só dente, toda a parte da musculatura da face, posicionamento labial, a fala também é muito importante. Se ficou alguma dúvida, vai lá embaixo nos comentários, faça seu comentário. E se você gostou, deixa um like para mim.